Vamos lá. Galera, a questão bastante interessante, ela tem uma pegadinha, que é o lance aqui do fusível, que ele fornece a corrente do fusível, que ela pode ser no máximo de 500 mA, então o fusível queima, e ele quer que o fusível queime. Ele quer que o circuito se mantenha em funcionamento e quer que você calcule a fonte de tensão, o valor dessa fonte de tensão. Então, assim, existem várias maneiras de resolver a questão, e a maneira, eu acho que eu vou tentar resolver da maneira mais rápida possível, mas ainda boa. O fusível ele tem 500 mA de corrente, né? Ele pode ter até 500. Então eu vou colocar o limite, que é 0,5. Se essa corrente aqui é 0,5, você teria que perceber a corrente elétrica na outra parte do circuito e não usar 0,5 como sendo a corrente toda. Então a galera errou a questão porque a galera resolve com a corrente aqui saindo da bateria como sendo 0,5 e não pode. 0,5 é a corrente do fusível. Se o fusível recebe 0,5 A de corrente, você tinha que notar que 0,5 é o que vem por aqui, ó. E esse resistor e esse resistor, eles estão em paralelo. Resistores em paralelo recebem estão submetidos à mesma tensão. Mas a corrente que passa aqui e aqui tem uma proporcionalidade entre elas, porque esses resistores também. Como esses dois resistores, 60 e 120, estão em paralelo, estão sob a mesma tensão, e como esse resistor é o dobro desse, essa corrente ela é metade dessa. Como é do ar? Onde a resistência for o dobro, a corrente é a metade. Onde a resistência for o triplo, a corrente é um terço, e assim vai. Vamos lá, deixa eu desenhar isso aqui para você. Supondo que você tem justamente uma resistência de quanto? 120 ohms e outra resistência de 60 ohms. Eu sei, ó, que a corrente elétrica que passa por cima, que é a de 120, ó, ela vale quanto? 0,5 amperes. Então, quanto vai passar aqui por baixo, já que eles estão em paralelo? O dobro. Por quê? Porque a resistência é a metade. Como esses resistores estão em paralelo, eles estão sob mesma tensão. O valor da tensão de um é igual ao valor da tensão do outro. É a tensão daqui para cá. Ó. Essa tensão ela é um fator comum aos dois. Essa tensão. Essa tensão não é a da bateria, é a tensão só daqui para cá. Essa tensão sendo comum, a tensão de um lado é igual à tensão do outro lado. E essa tensão é quem? O produto de R vezes I. É igual ao produto de R vezes I. Ou seja, a resistência por cima, 120, vezes a corrente que passa por cima, 0,5, tem que ser igual a resistência por baixo, 60, vezes a corrente que passa por baixo, que é o que eu quero. Vou chamar só de I mesmo. Esse I termina sendo quanto, galera? 1 ampere. Você já percebeu. Como essa corrente elétrica por baixo equivale a 1 ampere, 1 ampere, então você já sabe que nesse nó elas serão somadas e esse resistor vai receber quanto? 1,5 amperes. E isso é suficiente para você resolver sua questão. Por quê, Eduardo? Vamos lá. A fonte de tensão da bateria é o que você deseja, então eu preciso calcular pelo menos a resistência aqui por baixo. Ó. Porque se eu tiver a resistência aqui por baixo, eu vou fazer U igual a R vezes I. E a corrente nós já temos. Quanto passa de corrente elétrica, galera? Ó, por essa parte do circuito, ou seja, aqui por baixo, 1,5 amperes. Deixa eu colocar o valor das resistências para você. Quanto é que é um paralelo de 120 e de 60? Como é que é esse paralelo que você vai fazer? É o produto pela soma. 60 vezes 120 dividido por 60 mais 120. Isso você faz o produto pela soma para quando eles são o quê? Em paralelo e de valores diferentes. 60 vezes 120 dividido por 60 mais 120. Isso vai dar justamente 40 ohms. Então você tem uma resistência de 40 ohms aqui. E aqui a outra parte, ó, uma resistência de 40 ohms. Aqui. O que faz você perceber que aqui por baixo a resistência total equivale a 80 ohms. Então eu vou usar a lei de Ohm de novo. U igual a resistência por baixo, que eu vou chamar de R', vezes a corrente, que eu chamei de... Vou chamar de duas linhas. A corrente que passa por aqui. Ó. Quem é que é a tensão desse trecho? É essa mesma tensão, que é o que esses dois resistores em série estão submetidos, que é o que eu quero. Qual o valor da resistência desse ponto a esse ponto do circuito? É a soma de 40 com 40. Isso vai dar justamente 80 ohms. Vezes a corrente que passa, que é 1,5. 1,5. Ou seja, essa tensão equivale a 120 volts. Show de bola? Tem gente que resolve essa questão como ainda tendo que calcular a resistência equivalente todinha, mas também não dá esse trabalho todo não. Você perceberia que esses dois resistores também estão entre si, em paralelo.
E um paralelo de 60 com 120 equivale a 60 vezes 120 dividido por 60 mais 120, que vai dar 20 ohms. A partir daí, 60 com 20 ó, estarão em série, que são esses dois aqui, ó. 60 ohms e 20 ohms. 60 com 20 estarão em série. Aí você faz o quê? Soma também. Então você perceberia que esse conjunto de baixo equivale a 80. O conjunto de cima equivale a 80. E um paralelo de 80 com 80 equivale a 40. E por cima, galera, ainda dá para perceber isso, ó. Se por cima a corrente elétrica, se por cima a resistência vale 80 e por baixo a resistência vale 80, então por cima a corrente é igual também, a 1,5 amperes. Ainda dava para notar que essa bateria, na verdade, está fornecendo quanto de corrente elétrica para o circuito inteiro? 3 amperes. Mas não havia necessidade de calcular a resistência equivalente do circuito todo, não havia necessidade de calcular a corrente elétrica do circuito todo, bastava você olhar só para a parte de baixo. Por quê? Porque a parte de baixo ela está em paralelo com a parte de cima. E estar em paralelo é ter a mesma tensão. Então essa tensão você poderia calculá-la só usando a parte de baixo do circuito, não precisaria do circuito inteiro. Show de bola?